Então, nesse como da psicoterapia transpessoal consciencial com o método Plenitude Humana, o que nós oferecemos? Nós oferecemos uma terapia em 4 fases. Na primeira fase da terapia, o que nós fazemos? Nós utilizamos de técnicas para que a pessoa se situe, estabeleça esse porquê profundo, são várias etapas desse porquê profundo, estabeleça o que ela quer para a vida dela, isso é muito importante, porque se você não estabelece o porquê profundo e o que a pessoa quer a partir desse porquê, o engajamento da pessoa no processo terapêutico acaba não acontecendo, acaba a pessoa desistindo do processo terapêutico, como nós vimos na terça-feira. Então, é fundamental nas primeiras sessões, por isso que o método Plenitude Humana preconiza, na primeira etapa, toda uma série de informações que nós chamamos de psicoeducação consciencial, que você vai oferecer todo o conhecimento teórico da psicoterapia consciencial. Na semana que vem nós vamos ver as técnicas, vamos ver esquemas que nós utilizamos nessa fase da terapia, nós vamos ver em detalhes como que funciona o processo terapêutico, na semana da terapia transpessoal consciencial. Mas o grande objetivo da primeira fase é o estabelecer muito claramente o porquê e o quê. Estabelecido o porquê e o quê da primeira fase, com a psicoeducação, a pessoa entender tudo o que está acontecendo com ela e tudo que ela vai ser guiada para transformar a vida dela. Então, isso é básico, é como se nós criássemos um alicerce sólido para uma casa muito sólida que vai ser erguida a partir daquele alicerce. Se o alicerce é meia boca, a casa pode ser mais imponente, o risco dela desmoronar é muito grande. Então, dessa forma que nós tornamos o processo terapêutico bastante profundo. Ele é curto, em termos de tempo, é breve, né? Um processo breve, mas ele é muito profundo, porque o alicerce vai ser feito de forma bem intensa e profunda. O objetivo dessa primeira fase é gerar uma informação. A informação é tudo aquilo que a pessoa vai utilizar no processo terapêutico. Porque todo o processo de transformação ele requer 3 fases. A informação, a formação, para gerar a transformação. Então, sem a pessoa se engajar nessa informação, ela ter realmente tudo aquilo que vai gerar ações significativas para a vida dela, ela não se engaja. Então, você faz isso na primeira fase. Na segunda fase, nós vamos aprofundar no como. Como que eu trabalho, por exemplo, uma ansiedade generalizada dentro de mim. Então, nós utilizamos múltiplas técnicas para auxiliar a pessoa a superar a ansiedade para desenvolver um estado de serenidade. Uma pessoa depressiva vai ser auxiliada com muitas técnicas na segunda fase e na terceira fase da terapia, essas técnicas com o objetivo dela desenvolver alegria existencial. Então, sempre nosso foco é na saúde do ser. Então, nós não vamos, por exemplo, combater a ansiedade. Nós vamos auxiliar o nosso cliente a desenvolver a serenidade consciencial. Nós não vamos combater a depressão. Nós vamos auxiliar o nosso cliente a desenvolver a alegria existencial. Nós não vamos combater o medo.
nós vamos auxiliar o nosso cliente a desenvolver um estado de coragem, de autoconfiança, de determinação, e assim sucessivamente. Todo o processo desse como, e aí entre as técnicas da terapia transpessoal consciencial, vão realmente guiar o cliente, orientá-lo. Eu sempre digo que o processo terapêutico é uma grande jornada de muitos quilômetros. Tem um início e tem um final dessa jornada. O terapeuta, ele dá as orientações para que o cliente vá passo a passo nessa jornada até o final. Então, uma ações extremamente pragmáticas, com o objetivo de, nessa praticidade, o cliente saber como agir em cada situação. Nesse aspecto, o que está acontecendo? Ele está desenvolvendo habilidades que vão ser utilizadas depois da alta terapêutica, aquilo que nós falamos na quarta-feira. O processo terapêutico, da visão consciencial, jamais vai gerar dependência do cliente ao terapeuta. A nossa função é de auxiliar o cliente a se tornar uma pessoa independente psicologicamente. Jamais vai ser uma atitude consciencial gerar dependência. Então, ele vai aprender como agir. Ao aprender como agir, ele passa a fazer autoterapia para o resto da vida. A autoterapia é o processo da pessoa, ela própria se terapeutizar a partir daquilo que ela aprendeu. Então, na segunda e na terceira fase, na segunda fase, nós utilizamos técnicas de conexão cada vez maior com o ser essencial, com a essência divina que somos. A pessoa aprender a se identificar com o ser essencial e se desidentificar do ego que ela tem. Na terceira fase, nós trabalhamos traumas, conflitos, porque essa segunda fase é uma fase mais amena de preparação. A pessoa vai ser preparada emocionalmente, com muito trabalho de autoamor, de autoacolhimento, para poder, na terceira fase, trabalhar situações traumáticas vividas, tanto nesta existência como em existências anteriores, trabalhar questões de interpessoais que requer perdão, que requer compaixão. Então, as técnicas da terceira fase são técnicas muito profundas que vão trabalhar nesse como que nós podemos libertar de traumas existenciais, de traumas interexistenciais, de conflitos conscienciais. Então, continuamos trabalhando com como, só que um como muito mais focado nos elementos que a pessoa trouxe para se libertar. Na segunda fase, não quer dizer que nós não vamos trabalhar isso, só que nós trabalhamos por meio das virtudes. Quando desenvolvemos virtudes, a conexão com a essência divina, isso é profundamente terapêutico. De uma forma indireta, se trabalha também com as questões egóicas. Mas na terceira fase, nós já vamos trabalhar diretamente com as questões egóicas, aquelas que ainda estão gerando dificuldades para o cliente, e chegamos na quarta fase. Na quarta fase, nós trabalhamos o plano existencial. Qual que é o sentido existencial da vida, para que, depois que o cliente já esgotou toda essa questão dos conflitos, os traumas já foram ressignificados, aí é fundamental que ela realmente reconheça o seu plano existencial, propósito e programa existenciais, para que dê continuidade a todo o processo de crescimento interior, sabendo onde ela está e onde ela quer chegar. Então, ela traça para ela mesma toda a diretriz de vida a partir da alta, do final da jornada terapêutica, como vai ser a vida dela a partir dali, nesse processo autoterapêutico que é para a vida inteira.
O nosso plano existencial é aquilo que existe de mais profundo que nós viemos fazer aqui no mundo quando encarnados. Então, entrar em contato com esse plano existencial, estabelecê-lo em nossas vidas e buscar, de todas as formas, cumprir esse plano existencial é uma questão de saúde no nível mais profundo de saúde. Então, nós auxiliamos os nossos clientes na quarta etapa a fazer isso. Então, numa síntese, é dessa forma que essa terapia breve se aplica. É extremamente pragmática e, devido ao pragmatismo, o que acontece? Todo um movimento de engajamento do cliente vai acontecer de realmente o terapeuta oferecer muito resultado. O resultado não é porque nós desenvolvemos esse método, mas há muitos anos nós atuamos e tanto meu consultório está lotado, Lacordaire Fayad tem lista de espera, às vezes dura 2, 3 meses. Por quê? Porque é um método muito efetivo, muito eficaz. Né? Então, para que se tenha uma clientela robusta, a eficácia, a eficiência do método aplicado, da escola que a pessoa aplica a terapia, é imprescindível. Se utilizarmos uma escola que demora demais para oferecer resultados, uma técnica terapêutica, uma abordagem terapêutica que demora demais para dar resultados, dificilmente a pessoa vai conseguir formar clientela. Então, é dessa forma que nós auxiliamos. Os nossos alunos têm tido também as mesmas experiências que nós, lotam seus consultórios, logo em seguida, ainda semana passada recebemos uma mensagem de uma aluna, a Ana Cláudia, também chamada de Cacau, de Goiânia, em Goiás, dizendo que ela está em transição de carreira, dizendo que ela já não vai mais trabalhar como personal trainer, porque ela tem mestrado em educação física, trabalha com idosos. Mas por quê? Porque ela já está tendo lista de espera no consultório. Então, ela só vai se dedicar ao seu trabalho como terapeuta, porque já não comporta mais outro tipo de atividade. E ganhando muito mais do que ganhava antes. Ela, como professora de educação física, foi demitida na época da pandemia e hoje está muito satisfeita com o trabalho que tem feito. Então, todos os nossos alunos que se aplicam, que estudam, e a Ana Cláudia é uma das mais estudiosas, tem tido essa mesma experiência. Rapidamente lotam o consultório, mesmo aqueles que não são psicólogos. Claro que é necessário que a pessoa tenha o gosto, o prazer de auxiliar para que tenha o mesmo sucesso que a Ana Cláudia, mas todos podem ter a mesma experiência.